Boa tarde, Crastiel. Tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Claro que a vitória hoje não veio, né? Mas veio na semana passada contra a Pen Game e vocês jogaram hoje de uma forma semelhante, né? Jogando mais leve, né? Sem tanto compromisso, até porque a situação já tá sacramentada. Eu queria que você descrevesse como que é jogar agora, digamos assim, sem pressão e, e talvez se não fosse possível, queria sua opinião, se era possível ter colocado esse tipo de mindset antes desse pior ter acontecido. Primeiramente, boa tarde. Mas eu acredito que a gente não esteja full sem pressão, que a gente tem jogadores novos que ainda tem que se provar no cenário. Então, acho que para a maioria do time, não é totalmente sem pressão, porque querendo ou não, a maioria do time são novos. Então, tem essa pressão de desempenhar bem para mostrar que tem jogo. Mas acho que, querendo ou não, a gente podia ter adotado esse tipo de atitude antes, porque acho que todo mundo está jogando mais leve, os problemas a gente consegue resolver num clima melhor, então acredito que esse tenha sido o erro. A gente acabava dando over em alguns problemas e não resolvia eles 100%. Boa tarde, Crashel. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E eu queria saber de você, no caso, uma visão de player, porque faz tempo que a Redemption não manda um player para conversar com a gente. Se você poderia falar, tipo, na sua visão, o que você acha que deu de errado para Redemption esse split? Se vocês aí do time já chegaram a sentar para conversar sobre, ou se só vão fazer isso após o término dessa rodada? A gente teve alguns problemas internos durante o split e a gente sentou algumas vezes para conversar e foi uma conversa bem séria, mas acredito que meio que como a equipe não estava se encaixando, não era problema nem de um jogador ou dois, a equipe não estava se encaixando como um todo. Acho que acabou se desgastando bastante durante o split. Então, era um problema bem difícil de ser resolvido em um curto prazo de tempo. Boa tarde, Crastiel. Crastiel, Heitor Fonseca que está falando. Eu quero saber de você, na verdade, eu acho que essa seria uma pergunta ainda mais para a parte administrativa do time, mas como vocês devem participar das outras decisões aí, se uma vez efetuada, né, contestado o rebaixamento da Redemption, se vocês já começam a entrar num outro tipo de mentalidade, já focando numa possível vaga na franquia em 2021, uma vez que o próximo split, até agora, as notícias que a gente tem é que não vai ter mais rebaixamento ou possibilidade de acesso ao CBLOL pela conquista de vaga. O nosso pensamento ainda está nesse CBLOL. A gente não teve nenhuma conversa ou parou para pensar mais no futuro, porque, querendo ou não, tem o exemplo de jogo domingo contra a PSG. Não é importante, não que não é importante para a gente, mas para a gente não vale mais nada, mas para os outros times da tabela vale. Então, o nosso foco ainda está sendo nesse CBLOL. A gente vai jogar o que a gente consegue para não tentar prejudicar os outros times que acabam dependendo do nosso resultado. Então, nosso foco ainda é no CBLOL e a gente não teve nenhuma conversa após o split. Mas uma pergunta sobre isso, pode ser até um pouco curioso esse tipo de pergunta, mas é claro que por não ter nenhum tipo de compromisso com pontuação na tabela, por já ter sido rebaixado, tem muitos outros times torcendo para a Redemption porque ela pode ser definitiva para que um outro time conquiste a vaga no playoff. Você, com outros amigos que disputam o CBLOL em outros times, já teve algum tipo de conversa desse tipo? Pô, não perde o foco não, cara, você tem que me ajudar, ou até algum tipo de promessa, rolar uma sushizada, algo do tipo. Não, ainda não tive nenhuma conversa com nenhuma das pessoas que dependem desse resultado, mas acredito que seja mais por parte da gente mesmo, é questão de profissionalismo. Acho que a gente tem que jogar o máximo que a gente segue, independente do resultado, que a gente assumiu esse papel no começo do split. Então, é mais uma questão de profissionalismo. Obrigado. Não, só para perguntar pro Crashel se, por exemplo, teve a saída do Balkan, que foi anunciada. O Patrick falou que logo menos ele deve voltar lá para a Coreia também.
E queria saber se ele pode falar pra gente ou garantir que pro próximo split se haverá mudanças na Redemption, tanto de line-up, de comissão técnica. Tá. A única saída oficial foi do Balkan e, como eu disse antes, a gente ainda tá focado nesse CBLOL, então a gente não teve nenhuma conversa. O Patrick, desde o começo a gente já sabia que se a gente ganhasse ou não o CBLOL, ele iria voltar, porque é o tempo de férias dele, é a família dele. Ele iria voltar para a Coreia para ver os familiares, mas não tem nada definitivo ainda. Boa tarde, Fernando? Crastiel. Fernando Paiva aqui. Mudando um pouco do tópico de pontuação, próximos jogos, etc., eu queria fazer um pique relacionado muito à sua rota. A gente vê agora a Kali aparecendo pela segunda vez nesta sexta-feira somente no CBLOL e aparentemente mesmo com os nerfs o boneco está voltando, o campeão está voltando. Isso é devido ao meta, é devido a algum ajuste na jungle, alguma coisa? Você tem alguma opinião sobre o porquê da Kali estar voltando? A Kali se encaixa em alguns estilos de jogos, principalmente quando você não precisa de pressão mid. Geralmente ela é bastante picada contra a Azir, mas quando você não precisa ter pressão mid, você tem uma Kalista, Taric, bot, algo assim, ela se encaixa muito bem porque a fight dela ainda é muito forte. Então é mais nesses pontos, contra a Azir principalmente, e quando você não precisa de uma pressão mid, você tem as sides garantidas. Então ela volta bastante por conta disso e porque a fight dela ainda é bastante forte. Obrigado. Crachel, eu tenho mais uma pergunta pra você, porque ontem de manhã eu conversei com o Dudes, inclusive a entrevista tá no Mais Esportes, e ele falou que já trocou uma ideia contigo sobre rebaixamento. Inclusive, eu acredito que ele tenha até dito algo assim. Então, se não aconteceu essa conversa, eu peço desculpas. E ele falou pra você que esse rebaixamento da Redemption é diferente de quando vocês estavam juntos na época da T-Show. Então, eu queria saber como é que foi essa conversa com ele, da sua parte, como é que você recebeu isso tudo. A Dudes é um amigo de longa data, então a gente conversa bastante sobre tudo em geral. E quando ele veio falar isso pra mim, é uma conversa que me conforta, porque eu sei que eu posso contar com ele pra tudo e ele vai sempre estar ali pra mim. Mas ao mesmo tempo não muda muito, porque eu caí de novo, eu caí com meu time, não foi uma ou duas pessoas jogando bem e o resto caindo. A gente caiu como time, então é algo que machuca ainda e pra mim não tem tanta diferença da última vez.